E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Suspense à Tona. Eu sou o Cadu. E eu sou o Giba. E hoje a gente vai voltar para outubro de 2002, 3 semanas que paralisaram os Estados Unidos. Washington, a capital da nação mais poderosa do mundo, e as pessoas tinham medo de sair de casa, medo de abastecer o carro, medo de ir ao supermercado. Um atirador invisível, atacando pessoas comuns fazendo atividades cotidianas, sem padrão, sem aviso, sem chance de defesa. Durante 23 dias de terror, 10 pessoas foram assassinadas e 3 gravemente feridas. Mas essa história começou muito antes, em fevereiro de 2002. John Allen Mohammed, 41 anos, ex-soldado, Lee Boyd Malvo, apenas 17 anos. Uma dupla improvável que aterrorizou uma nação. Como um homem adulto manipulou um adolescente a se tornar um assassino? Como eles conseguiram burlar o FBI por semanas? E o que realmente motivou esses crimes? Hoje vamos desvendar todos os detalhes desse caso. A manipulação psicológica e o desfecho que chocou o mundo. Pessoal, já curte e comente o episódio. Isso ajuda muito o canal. Tema de hoje, terror na capital. Os atiradores de Washington. Vamos lá. O predador e a presa. Nossa história começa em outubro de 2000, numa loja de eletrônicos na ilha de Antigua, no Caribe. John Allen Mohammed tinha 39 anos. Nascido em dezembro de 1960 em Baton Rouge, Louisiana. Ele era ex-soldado do exército americano. John tinha servido na Guerra do Golfo em 91. Era atirador de elite. Tinha recebido várias medalhas pelo serviço. E sabia usar um rifle melhor do que a maioria das pessoas. Mas a vida de John estava arruinada. Em 1987 ele se converteu ao islamismo. Mudou o sobrenome de Williams para Mohammed. E se tornou um membro da nação do Islã. Ele se casou com Mildred. Tiveram 3 filhos juntos. Mas o casamento foi violento. John era controlador, agressivo e abusivo. Em 1999, Mildred conseguiu uma ordem de restrição contra ele. Pegou os filhos e fugiu. John ficou furioso. Ele não aceitava ter perdido o controle. Então John fez algo inusitado. Ele sequestrou os 3 filhos e fugiu com eles para Antigua, usando documentos falsos, cartões de crédito roubados. E foi lá nessa ilha caribenha que John conheceu Lee Boyd Malvo. Lee tinha apenas 15 anos. Nascido na Jamaica em fevereiro de 1985. Ele vivia com a mãe Una James, que trabalhava arduamente, mas mal conseguia sustentar o filho. Lee era um garoto solitário, sem amigos, sem figura paterna. E quando conheceu John Mohammed numa loja de eletrônicos, finalmente encontrou alguém que prestava atenção nele. John percebeu a vulnerabilidade de Lee imediatamente. Aqui estava um garoto sem pai, sem direção, sem autoestima. A vítima perfeita para manipulação. John se aproximou da mãe de Lee, Uma James, ofereceu ajuda, ofereceu orientação para o garoto, e Uma inocentemente aceitou. Em janeiro de 2001, Una James conseguiu documentos falsos e foi para os Estados Unidos, para Fort Myers, na Flórida, planejando trazer Lee depois. Mas ela deixou Lee com John, e essa foi a pior decisão da vida dela. John começou a mudar Lee. Isolou ele de todos, incluindo da própria mãe. Converteu ele ao islamismo. E começou a plantar ideias distorcidas na cabeça do garoto. John dizia que o mundo estava contra os negros, que a única forma de sobreviver era lutar, que eles precisavam iniciar uma revolução. E um adolescente vulnerável sem referências acreditou em tudo. John se tornou mentor e um tipo de Deus aos olhos de Lee. Em maio de 2001, John trouxe Lee para os Estados Unidos ilegalmente. Eles foram para Bellingham, em Washington. Viveram num abrigo para sem teto.
Lee se matriculou numa escola, Bellingham High School, com John falsamente listado como pai dele. Mas Lee não fez amigos. Não se conectou com ninguém. Porque John mantinha isolado, controlava cada aspecto da vida dele. Lee só podia falar com John, só podia confiar em John. Então John começou a treinar Lee. Primeiro no tiro ao alvo, depois em técnicas militares, ensinando tudo o que tinha aprendido no exército. E em fevereiro de 2002, John decidiu que era hora de começar os primeiros crimes. 16 de fevereiro de 2002. Tacoma, Washington. Kenya Cook tinha 21 anos. Kenya estava visitando a tia Isa Nichols. E Isa era amiga da ex-esposa de John, Mildred. Na verdade, Isa tinha sido quem encorajou Mildred a se divorciar. John sabia disso e estava furioso. Então ele enviou Lee para acabar com Kenya, como vingança. Lee bateu na porta da casa. Kenya abriu e Lee atirou nela a queima-roupa, matando-a instantaneamente. John confessou depois que aquilo foi um teste. Queria ver se ele realmente obedeceria. Se realmente mataria alguém sem questionar. E Lee passou no teste, sem hesitação, sem remorso. John tinha criado um soldado perfeito. Em março de 2002, John e Lee foram para o Arizona visitar a irmã de John em Tucson. No dia 19 de março, Jerry Taylor, 60 anos, estava num campo de golfe, praticando tacadas, aproveitando um dia de sol. E de repente, de uma distância enorme, uma bala o atingiu no peito. Jerry morreu no local. E ninguém viu o atirador. Depois, John e Lee viajaram pelo país, Louisiana, Texas, Flórida, deixando um rastro de vítimas pelo caminho. Em agosto de 2002, em uma cidade na Louisiana, eles atacaram John Gaeta. Lee furou o pneu do carro dele. E quando Gaeta parou para trocar, ele atirou nele no pescoço. Mas Gaeta sobreviveu. Ele fingiu estar morto. E quando Lee roubou a carteira dele e foi embora, Gaeta correu para um posto e conseguiu ajuda. E por que John estava fazendo isso? Qual era o objetivo? John tinha desenvolvido um plano insano. Ele ia criar uma onda de terror, atirar em pessoas aleatórias e exigir resgate do governo. O plano era conseguir 10 milhões de dólares e usar esse dinheiro para criar um acampamento no Canadá, onde ele treinaria 140 crianças negras sem teto como terroristas. Parece loucura, né? E era. Mas Lee acreditava. Ele achava que estava lutando por uma causa nobre. Em setembro de 2002, John descobriu que Mildred e os filhos dele estavam morando em Maryland, perto de Washington. E foi aí que ele decidiu. Era hora de ir para a capital. Era hora de iniciar a campanha de terror que chocaria o mundo. No dia 5 de setembro, em Maryland, ele atirou em Paul LaRufa, dono de uma pizzaria. 5 tiros a queima-roupa. LaRufa sobreviveu por milagre, mas perdeu o laptop dele, que foi roubado por Lee. 10 dias depois, ele atirou em Mohamed Rashid, que trabalhava numa loja de bebidas. Rashid também sobreviveu, e depois identificou Lee no tribunal. John e Lee estavam testando, refinando a técnica, preparando-se para o grande ataque. Eles tinham modificado o carro, um Chevrolet Caprice azul de 1990, um ex-carro de polícia. John cortou um buraco no porta-malas. Instalou uma espécie de ninho de atirador lá dentro. Lee podia deitar no porta-malas, mirar pelo buraco e atirar sem ser visto. O banco traseiro era articulado. Dava para passar do banco para o porta-malas facilmente. Era o esconderijo perfeito. E em 2 de outubro de 2002 começou o pesadelo. 3 semanas de terror. 2 de outubro de 2002, 6 horas da tarde. Uma loja de artesanato em Aspen Hill, Maryland. Um tiro foi disparado através da vidraça, mas não acertou ninguém. Foi como um aviso ou um ensaio.
Algumas horas depois, no estacionamento de um supermercado em Wheaton, Maryland, James Martin estava cruzando o estacionamento. 55 anos. Analista de programas. Voltando para casa depois de fazer compras. Uma bala, de uma distância enorme, atingiu James nas costas. Ele caiu no chão e morreu antes da ambulância chegar. Ninguém ouviu o tiro. Ninguém viu o atirador. Foi como se a morte tivesse vindo do nada. Então, 3 de outubro, entre a manhã e o início da noite, 5 pessoas foram mortas. James Buchanan, 39 anos. Jardineiro, cortando grama em Rockville. Precumar Valecar, 54 anos. Taxista, abastecendo o carro num posto em Aspen Hill. Sarah Ramos, 34 anos. Sentada num banco lendo um livro, em Silver Spring. Lori Lewis Rivera, 25 anos. Aspirando o carro dela num posto de gasolina em Kensington. Pascal Charlotte, 72 anos. Cruzando uma rua em Washington. 5 mortes, em menos de 24 horas. Todas causadas por uma única bala, disparada de longa distância. O pânico se instalou. As pessoas tinham medo de sair de casa. Medo de ir trabalhar. Medo de fazer atividades simples do dia a dia. Os policiais não tinham pistas. Não havia testemunhas. Não havia padrão óbvio. As vítimas eram de diferentes idades, raças e gêneros. No dia 7 de outubro, um menino de 13 anos foi baleado enquanto chegava na escola, em Baldwin, Maryland. Ian Brown, apenas 13 anos. Seu tio o deixou na frente da escola e quando Ian estava caminhando para a entrada. Então uma bala o atingiu. Ian sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Passou semanas no hospital. E toda a região entrou em lockdown. Escolas fecharam. Eventos esportivos foram cancelados. As pessoas corriam em zigue-zague pelos estacionamentos tentando dificultar a mira do atirador. Postos de gasolina instalaram lonas para cobrir as bombas, tentando dar alguma proteção aos clientes. No dia 9 de outubro, Jim Myers, 53 anos, foi morto enquanto abastecia o carro num posto em Manassas, Virgínia. Jim estava voltando de uma viagem com a esposa. Parou para abastecer. E nunca mais voltou para o carro. No dia 11 de outubro, Kenneth Bridges, 53 anos, empresário, também abastecendo o carro. E no dia 14 de outubro, Linda Franklin, 47 anos, analista do FBI, saindo de uma loja com o marido. Linda era do FBI, trabalhava com análise de inteligência, e foi morta num estacionamento enquanto carregava compras para o carro. A morte de Linda foi um choque especial. Ela era da Federal. Trabalhava na própria organização que estava caçando o atirador. Então Dion e Lee começaram a se comunicar com a polícia. Eles deixavam bilhetes nas cenas dos crimes, cartas de tarô com a imagem da morte e mensagens escritas nos chamem de Deus. Eles exigiam 10 milhões de dólares. Caso contrário, continuariam atirando. Fariam mais vítimas. No dia 19 de outubro, Jeffrey Hopper, 37 anos, foi baleado no estacionamento de um restaurante na Virgínia. Jeffrey sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. E finalmente no dia 22 de outubro com Rad Johnson, 35 anos, motorista de ônibus. Conrad estava entrando no ônibus dele de manhã cedo, começando mais um dia de trabalho, e foi atingido por uma bala no abdômen. Conrad morreu algumas horas depois no hospital. Ele foi a 10ª e última vítima fatal em Washington. Mas nesse momento a polícia finalmente tinha pistas, e a caçada estava chegando ao fim. A caçada e a captura. A investigação estava sendo liderada pelo chefe de polícia Charles Muse, do condado de Montgomery.
Muzi tinha centenas de policiais trabalhando. O FBI estava envolvido. Era a maior operação policial que a região tinha visto. Mas eles não tinham pistas concretas. Até que John e Lee cometeram um erro. Numa das mensagens deixadas para a polícia, eles mencionaram um roubo de loja de bebidas que tinha acontecido em Montgomery, no Alabama. A polícia investigou e descobriu que no roubo um dos suspeitos tinha deixado uma revista com impressões digitais. As digitais foram identificadas. Pertenciam a Lee Boyd Malvo, um jovem de 17 anos com ficha na imigração. Ele era conhecido por associar-se com John Ali Muhammad. Os dois tinham vivido juntos, em Tacoma, Washington. A polícia investigou Dion e descobriu que ele tinha comprado um Chevrolet Caprice azul em Nova Jersey, no dia 11 de setembro de 2002. Um Caprice azul. A descrição foi divulgada ao público, com a placa NDA 21Z. E no dia 24 de outubro, às 3 da manhã, um motorista de caminhão viu o Caprice azul parado numa área de descanso em Myersville, Maryland. Ele ligou para a polícia. E em minutos, dezenas de viaturas cercaram o local. John Muhammad e Lee Boyd estavam dormindo dentro do carro, completamente desavisados. Policiais se aproximaram silenciosamente, com armas em punho, prontos para qualquer reação. Mas não houve resistência. John e Lee foram acordados e presos sem luta. Quando os policiais inspecionaram o carro, encontraram um arsenal completo. Um rifle Bushmaster .223, a arma usada em todos os ataques. Testes balísticos depois confirmaram. O buraco cortado no porta-malas. Mapas com marcações dos locais dos ataques. O laptop roubado de Paul Larufa. Gravadores de voz com as mensagens de extorsão. Rádios comunicadores. Munição. Tudo estava lá. É evidência esmagadora. Não havia como negar. Eles eram os atiradores de Washington. E quando começaram os interrogatórios, a verdade toda começou a aparecer. Lee confessou tudo. Todos os 17 assassinatos. Não apenas os de Washington, mas todos os anteriores também. Ele explicou como Dion tinha manipulado, como tinha isolado ele, como tinha transformado ele num soldado obediente. Mas também ficou claro que Lee não era apenas uma vítima. Ele tinha participado ativamente. Ele tinha puxado o gatilho muitas vezes. Julgamento e consequências. Os julgamentos começaram em 2003 e foram separados. Dion seria julgado primeiro. A promotoria tinha que decidir onde processar: Virgínia ou Maryland. E escolheram Virgínia. Por quê? Porque Virgínia tinha pena de morte inclusive para menores, e as chances de execução eram maiores lá. Em novembro de 2003, John Ali Muhammad foi considerado culpado de assassinato. A evidência era esmagadora. O rifle, o carro, os mapas, as gravações de voz, testemunhas. Em março de 2004, John foi sentenciado à morte. E em 10 de novembro de 2009, ele foi executado por injeção letal. Até o fim, Dion manteve que era inocente, que o governo estava perseguindo um homem negro inocente. Mas ninguém acreditou. A evidência era clara demais. Ele nunca demonstrou remorso pelas vítimas. Quanto a Lee, o caso dele foi mais complicado. Lee se declarou inocente por insanidade, alegando que estava completamente sob o controle de John Muhammad. Especialistas testemunharam que Dion tinha doutrinado Lee, lavagem cerebral, manipulação psicológica extrema. Mas o júri não aceitou. Lee foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas em 2005 a Suprema Corte decidiu que pena de morte para menores era inconstitucional. E anos depois, em 2012, a Corte decidiu que prisão perpétua sem possibilidade de condicional também era inconstitucional para menores. Isso abriu a porta para Lee pedir uma nova sentença. E em 2020, Virgínia mudou sua lei.
Agora Lee tem possibilidade de liberdade condicional. Ele já foi negado uma vez em 2022, mas pode tentar novamente no futuro. Lee está preso até hoje, com 39 anos. Passou mais da metade da vida na prisão. E diferente de Jun, Lee demonstrou remorso. Ele escreveu cartas de desculpas para as vítimas. Participou de entrevistas explicando como foi manipulado. Mas isso não traz as vítimas de volta. Não consola as famílias destruídas. O caso dos atiradores de Washington nos ensina várias lições importantes. Primeiro, sobre manipulação. John Mohammed pegou um adolescente vulnerável e transformou ele num assassino. Lee não tinha estrutura familiar. Não tinha referências. E John estourou isso. Isolou ele. Controlou cada aspecto da vida dele. Segundo, sobre o impacto do terror. Durante 3 semanas, milhões de pessoas viveram com medo. Medo de fazer coisas simples. Abastecer o carro. Ir ao supermercado. Levar os filhos na escola. E terceiro, sobre a importância do trabalho policial coordenado. Foram centenas de agentes. FBI, Polícia Estadual, Polícia Local. E no final foi um detalhe pequeno que resolveu o caso. Uma impressão digital numa revista. Deixara meses antes em Alabama. As vítimas dos atiradores de Washington merecem ser lembradas. James Martin, James Buchanan, Penkumar Valekar, Sarah Ramos, Lori Luiz Rivera, Pascal Charlotte, Jim Myers, Kenneth Bridges, Linda Franklin, Conrad Johnson. E as vítimas anteriores. Kenya Cook, Jerry Taylor e todas as outras pessoas feridas que sobreviveram, mas carregam cicatrizes até hoje. 17 mortos, 10 feridos, famílias destruídas, vidas interrompidas. Se vocês gostaram desse episódio, deixem uma avaliação de 5 estrelas no Spotify. Compartilhem com os amigos. Assine nosso canal. Temos conteúdo extra, fotos históricas, documentos dos casos. E lembrem-se, prestem atenção nos sinais, especialmente com jovens vulneráveis. A manipulação pode acontecer de forma sutil. Até o próximo episódio do Suspense à Tona. Cuidem-se, protejam os mais vulneráveis e fiquem seguros. E que as vítimas de Washington nunca sejam esquecidas.